Oi, gente, quanto tempo! A ideia aqui é fazer uma trilogia de vídeos. Quero dividir em 3 partes tudo que eu tenho para falar com vocês. Começando pelo luto, depois a gente entra na parte do meu TCC, que é um grande capítulo à parte. Em terceiro lugar, o quê? O renascimento da gata. Um monte de coisas que eu tenho pensado, planejado e que já estão começando a acontecer, principalmente profissionalmente na minha vida. Já quero começar agradecendo a vocês pela sensibilidade, desde quando eu anunciei essa pausa no canal para poder cuidar do TCC e também nas outras redes sociais. Quem não me segue, todas as minhas redes sociais são @nathbragap, é muito fácil. Vocês já têm trazido algumas respostas imediatas, todas as vezes que eu já trouxe aí pistas de como andou a minha vida fora do YouTube. E quero agradecer desde já a paciência, porque esses 3 vídeos serão relativamente longos. E uma coisa, eu andei vasculhando aqui o canal e sei que agora aparece para vocês um botão chamado Valeu. Nesse botão, você pode me agraciar com qualquer valor por esse conteúdo aqui que você está assistindo, esse vídeo, ou expressar a sua gratidão em forma de dinheiros para que esse canal continue acontecendo. O botão é Valeu e tá aparecendo aqui embaixo do título desse vídeo. E sabe, vou me expor, já que a ideia é me expor, nunca recebi nada financeiramente de ninguém. Nem superchat no YouTube, nem o botão Valeu, mas o botão Valeu acabou de surgir, né? Nem na época que tinha live com selo no Instagram, nada. Nunca ganhei R$1 de vocês. Que é isso, gente? Ajudem esse canal a continuar existindo e não apenas dependente de editais, que isso eu vou falar na terceira parte desse vídeo. Já lancei o spoiler. Gente, o mês de julho foi caótico pra mim. Precisa nem fazer ranking. Foi o pior mês do ano. Tudo começou no finalzinho de junho. Eu já tinha me programado para extrair os meus 2 sisos que faltavam. Sim, agora eu sou uma pessoa com menos 4 dentes na boca. Parar de trabalhar por uma licença médica por 5 ou 7 dias é um grande desafio, é parar as máquinas mesmo. Então eu me programei para isso e é uma cirurgia que exige um certo repouso, principalmente nas primeiras 48 horas. E eis que no dia seguinte à minha cirurgia do siso, onde eu deveria estar paradinha igual uma princesa aqui dentro de casa, começou uma correria na minha família paterna, porque primeiro meu avô passou mal de madrugada, meu avô paterno, Messias, e em menos de 24 horas, enfim, ele foi levado para o hospital, foi internado no CTI e faleceu. Ele teve um AVC, e foi um baque para mim, porque essa é a minha primeira experiência de luto próximo de algum familiar, de alguma pessoa muito querida, e eu falo isso já na minha maturidade de adulta. Porque as perdas que a gente tem durante a infância, nem sempre a gente se lembra, os adultos blindam a gente, né? Ainda não temos essa noção. Mas, como vocês estão vendo aqui, né? Eu não tô chorando, não tô desse jeito em relação à morte do meu avô, porque como eu já comentei em algumas palestras minhas, para quem já assistiu, eu tenho repensado muito essa questão do sucesso. Um sucesso de família que não é só sobre mim, agora uma pessoa formada, mas sobre várias gerações que deram aí o seu nome, o seu esforço e que foram muito bem sucedidas nisso. E no caso do meu avô, a gente está falando de um homem negro que nasceu em Minas, depois veio para o Rio de Janeiro e viveu quase 84 anos de vida nesse Brasil que a gente comenta, né? E a partir de tantas pesquisas fala que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos. Chegar aos 30 anos de idade já é uma coisa para os homens negros. Então ver o meu avô vivendo a vida até a maturidade, né? Com um certo conforto, uma estrutura de família, criando os filhos, tendo netos, para mim, isso, cuidando dos seus passarinhos, das suas plantas, para mim essa é uma história feliz. E eu também acredito que graças à minha curiosidade, um certo fogo no rabo, como eu me interesso por alguns assuntos, alguns podcasts muito específicos como o Finitude,
Hoje eu já tenho referências para viver o luto de uma forma que eu acredito mais. Então aí você tem que ir ao velório, você tem que falar com todo mundo, você tem que ir de preto, tem que chorar muito, sabe? E a minha forma de experimentar o luto, ela é um pouco mais contida, doméstica, escrevendo memórias, conferindo memórias, rindo, e, enfim, de modo geral, eu não sou especialista, mas quem já viveu e quem entende desse assunto sabe que o luto, na verdade, não é uma coisa controlável. O luto, ele não acaba ali no momento do sepultamento, ou nos 2 ou 3 primeiros dias, ou 7 primeiros dias. O luto, ele se expressa quando você menos espera, você vai lembrar dessa pessoa, né? É sempre de surpresa, de supetão. Ó a palavra que eu catei! Ou seja, eu passei por essa situação, inclusive publicamente, com a cara deste tamanho, com 50% de harmonização facial, né, que tava todo meio quadrado, o rosto aqui. Sorte que a gente usa máscara, aí dá uma disfarçada. E foi da cirurgia do siso direto pro luto e do luto direto de volta pro trabalho. E a questão aqui não é só o trabalho que eu faço no Intercept Brasil. Sim, até hoje tem pessoas que não sabem que eu trabalho no Intercept Brasil e apresento um programa todo sábado aqui no YouTube, o resumo da semana. Vigia teu ministério, tá? Mais do que o trabalho jornalístico no Intercept, a minha grande preocupação era o meu TCC. Por isso que vai ter um vídeo só sobre ele. Eu sabia que eu tinha que terminar o meu TCC até o final de julho para já apresentar e chegar aqui em agosto com esse capítulo da minha vida fechado. Mas como eu disse, esse vídeo aqui é mais especificamente sobre a questão do luto. Sim, tem mais. Além de eu ter perdido o meu avô, essa primeira grande perda na minha vida, no início de julho, por volta de 15 dias depois, eu perdi um grande amigo, que é o Lucas Bernardo. Quem voltar um pouquinho menos ali até 2017, vai ver nos vlogs que eu, Lucas, a Paola, eram as pessoas que eu já conhecia desde o início, mas depois eu conheci outras. Nós passamos por uma experiência muito intensa, de quase um ano inteiro, que foi participar do programa ProLíder. O vídeo do ProLíder, né, eu falando sobre a minha experiência, inclusive é um dos vídeos mais assistidos daqui do canal, numa certa sazonalidade, porque toda vez que abre inscrição para o ProLíder, o pessoal começa a fuçar o YouTube e aí encontra o meu relato. O Lucas era uns 2 meses mais novo do que eu. A gente está falando aqui então de uma pessoa que morreu com 25 anos de idade. Também um homem negro, muito jovem, muitas coisas para fazer, cheio de amigos, muito falante, muito inteligente, como eu falei aqui, um grande cientista, artista, modelo, podcaster. Eu já participei de 2 episódios do podcast Mentoria Reversa, que era o podcast do Lucas com a Dandara, outra amiga nossa. Então, faltam adjetivos, faltam palavras para falar sobre o quão grande o Lucas era, a presença dele, o quão querido ele era. Mas, falando aqui então da forma mais cuidadosa possível, sem entrar em detalhes, o Lucas desistiu de viver. E daí vocês já entendem então o que eu quero dizer com essa forma de morte. Por conta da questão do meu avô, dos sisos, da pressão com o TCC e várias outras coisas que eu já estava sentindo a minha cabeça a milhão, eu voltei para terapia. Eu tinha parado com a terapia porque a minha ex-terapeuta, ela entrou numa licença médica, mas foi tranquilo, porque depois de tantos anos de terapia, eu mesma já estava entendendo que a minha vida estava um tanto assentada. A gente já estava num certo processo de desmame, né? Os atendimentos já estavam quinzenais. Quando não podia acontecer, não era o apocalipse. Eu estava, né, caminhando. E eis que vem essa reviravolta. Para vocês terem uma noção, 1 ou 2 semanas antes do meu retorno à terapia, foi até quando o Intercept lançou aquela reportagem sobre a menina de Santa Catarina, de 11 anos de idade, que foi estuprada, engravidou, sabe? Tem um fator laboral no meio dessa história que também fragiliza a minha saúde mental. Então, enfim, voltei para terapia. E aí, quando eu tinha acabado
de desligar a chamada dessa terapia, eu telefonei, entrei em contato com a Dandara e aí ela me deu a notícia. A gente estava numa correria para entrar em contato com a família do Lucas e ver o que seria feito a partir disso. Como eu disse, Lucas, uma pessoa de muitos amigos, de todos nós nos mobilizamos nesse momento. É inevitável comparar nesse momento. São duas formas de morte completamente diferentes. Na do meu avô eu encaro quase que como causas naturais, e a do Lucas muito mais abrupta, né? Então é mais complicado para todo mundo. E para mim, no caso do Lucas, eu senti uma pressão um pouco maior em relação ao fator internet. Eu nem tenho olhado... quase 20 minutos de vídeo. Segura, não, bom de Deus, né? Você aí que tá assistindo, porque, desculpa, gente, eu achava que ia ter 10 minutos esse vídeo só, mas tô acabando. Em determinado momento, eu achei importante postar e sair correndo nas redes sociais, tanto sobre a morte do meu avô, quanto sobre a morte do Lucas, porque eu tô aqui o tempo todo falando sobre como eu não sou apenas a minha força, não sou apenas o meu trabalho, não sou apenas a minha beleza inegável, não sou só todos aqueles estereótipos sobre pessoas negras, sobre mulheres negras fortes, confiantes. Esse vídeo aqui é principalmente para falar não só sobre o que aconteceu comigo, mas sobre como viver 30 dias seguidos, essa maratona de luto, me fez reenxergar a vida de outra forma. E reenxergar a internet com muito rancor, de uma forma muito ranzinza. Eu tô bem cansada das relações humanas na internet. Olha eu gravando aqui um vídeo, porque eu sei que aqui a gente pode conversar de uma forma mais profunda. Aqui eu sou vista como um ser humano, como uma pessoa que tem altos e baixos. Eu gosto muito de cultivar esse espaço. Na próxima parte vocês já sabem que eu vou falar sobre o meu TCC, que já era o caos previsto para essa pausa, um motivo, na verdade, dessa pausa aqui no canal. E vamos combinar uma coisa nos comentários? Falem aqui não só sobre o que eu passei, mas eu acho que pode ser um bom momento para vocês falarem sobre o luto, sobre as experiências de vocês, como vocês enxergam essa questão, como vocês... eu quero abrir um capítulo à parte aqui no finalzinho desse vídeo, para quem assistiu até aqui. Eu percebi com esses dois casos que a questão, né? A Gabi Oliveira falou um pouquinho no canal dela, fez até uma publicidade de uma seguradora. Gente, seguro de vida, plano funerário, essas coisas são muito importantes. E plano de saúde também. Não só para os nossos familiares mais velhos, mas para todo mundo, porque... literalmente, a qualquer momento podemos morrer, a qualquer momento podemos sofrer acidentes gravíssimos. E um dos motivos para eu estar tranquila falando sobre essas pessoas que faleceram é que eu encaro ambos como casos encerrados, casos resolvidos, sabe? Pessoas que eu vou ter ali as minhas lembranças. Agora, o que fica de burocracia, o que fica de diálogo, de pendência, de pontos a resolver entre os humanos, entre as pessoas que estão vivas, é o que pega no dia a dia. É o que vira, talvez, o principal motivo para a terapia estar aqui, ó, ao nosso lado, sempre oferecendo suporte. Então, comentem, no fim das contas, a minha maior entrega aqui para vocês nesse vídeo, em termos de sugestão, sabe, de recomendação, ouçam o podcast Finitude, ouçam também o podcast New Me, em inglês, New Me. Vou deixar os dois na descrição aqui do vídeo. Finitude entrevista especialistas e o New Me é feito pela psicóloga, terapeuta de casais maravilhosa, Luíse Madeira. Já tive a honra de entrevistá-la também para a pesquisa do TEDx, tá? Maravilhosa, ajudou muito nos bastidores. Então ficam essas duas recomendações e eu espero vocês no próximo vídeo. Vamos conversar, talvez encerrar o tema TCC aqui no canal. Até lá, gente! E ó, só vai ter próximo vídeo se pelo menos uma pessoa me mandar um valeu
ou me mandar um pix. Ai, chantagem, amo. Tchau!